no livro de Juízes. É quase no início da Bíblia, no comecinho da Bíblia. Juízes capítulo 11. Vamos ler versículo 29 em diante. Graças a Deus. Juízes 11, 29. Graças a Deus. Todos disseram amém? Amém, irmãos? Não deixe a máscara te deixar aí de boquinha fechada, não. Isso aí é uma mordaça, né? Mas fale alto. Diz assim, o voto de Jefité. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. E atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade. E de Mispa de Gileade, passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefité foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles. E o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e danças, e era ela filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade. Porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor? Faze, pois, de mim segundo o teu voto. Pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá, e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefité, o gileadita. Amém? Feche teu olho mais um pouquinho, vamos falar de novo com Jesus. Querido Deus, maravilhoso Senhor, em nome de Jesus eu peço que o Senhor esteja agora usando a tua palavra para falar conosco. E usa a minha vida, Senhor, que eu desapareça por completo, porque eu nada sou. Mas que o teu nome apareça, que o teu nome seja glorificado
E que o Teu Espírito Santo esteja falando com cada um de nós aqui nessa noite. Senhor, nos ensina a Tua palavra. Fica conosco. Em nome de Jesus, ó Deus, glorifica o Teu nome através desta mensagem. Em nome de Jesus. Que assim seja, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Jesus. Muito bem, meus amados. O que nós aprendemos aqui com esse texto da história de Jefté? Esse texto que nós lemos e que na realidade começou no versículo 1 do capítulo 11. Nós lemos do 29 para frente. Depois na tua casa você pode ler todo o texto. E uma coisa só que é importante relatar aqui, é que no versículo 1 diz assim, era então Jefté o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Então veja só, quem era esse Jefté? O que é que nós sabemos da história dele? Que ele era um gileadita, né? E era filho de uma prostituta. E que por causa disso, os outros irmãos dele o desprezavam. Porque ele era filho, podemos dizer que bastardo, né? O pai dele então teve ele com uma prostituta. E os irmãos dele, então os outros irmãos dele, não deixaram ele tomar herança na casa do pai nem na família. No versículo 2 diz assim, os irmãos falando: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. E no 3 diz assim, então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Então olha só, o que nós conhecemos da história de Jefté é que ele, por ser filho de uma prostituta, ele não era bem visto pelos irmãos dele, pela família, né, do seu pai. E então foi desprezado, foi humilhado, saiu de casa, fugiu, se juntou, como diz aqui, se juntaram a ele homens levianos. O que quer dizer isso? Aquelas pessoas que eram desprezadas pela sociedade, que tinham cometido algum crime, ou que não eram bem vistos, né? Então se juntaram a ele. Ele saiu da sua casa, foi morar na terra de Tobi, e ali então se juntou com esses homens, quer dizer, ele se reuniu, é como se aqueles homens começassem a ser, podemos usar a palavra exército. Eles se juntaram, formaram um grupo. E mais tarde então, passou-se um tempo, esses mesmos irmãos que tinham desprezado ele, foram atrás dele, e pediram para que ele os ajudasse a guerrear contra os filhos de Amon, que eram esses, os inimigos de Israel. Porque Israel, cada vez que Israel pecava, desobedecia a lei do Senhor, os inimigos vinham sobre eles e venciam, pegavam as suas colheitas, deixavam eles então numa situação bem difícil. E aí então, os irmãos dele, né, junto com os líderes da cidade, vieram até ele e pediram ajuda para que ele pelejasse, que ele lutasse, que ele guerreasse contra os seus inimigos, que estavam ali prejudicando, né, a nação de Israel, o povo de Israel, o povo de Amon, os amonitas. E aí então nós podemos aprender o que daqui? Vou dar uma paradinha na história para nós observarmos esse texto, esse pedaço do texto. Deus não olha quem nós somos. Se nós viemos de
uma família rica, uma família pobre, uma família com problemas, se nós viemos de um relacionamento errado, fora do casamento, né? Como no caso do próprio Jefté. Deus não se importa com isso. O que Ele quer é o nosso coração. Amém, meus irmãos? Ele quer o nosso coração. Então aqui ainda a Bíblia ressaltou bem isso, né? Filho de uma prostituta. Por quê? Porque eles desprezavam ele por isso. Mas o Senhor não desprezou ele. O Senhor não despreza ninguém. O Senhor nos quer perto dele. E nós, muitas vezes, pela nossa teimosia, pela nossa insistência de permanecer no erro, longe do Senhor, nós perdemos as bênçãos que Ele traz para nós, que Ele tem para nos dar. Porque Deus não está aí se importando se você tem ou é, né? Desculpe a palavra, é um pouco feia essa palavra, mas que nem aqui um filho bastardo ou não, Deus não está querendo saber disso. Deus não se importa com isso. Ele quer é a tua alma, Ele quer o teu coração, Ele quer te ajudar. Amém? Então Deus não se importa com o que a sociedade muitas vezes usa para nos criticar. Quantas são as vezes, quem sabe, que você já ouviu alguém falando alguma coisa a teu respeito? Falando mal de você ou da tua família? Né? É possível. Às vezes a gente ouve, fulano de tal fez isso. Tá, mas espera lá, você nunca fez nada de errado? Você é perfeito? Pelo que nós sabemos, só Jesus é perfeito e nunca pecou. Então todos nós temos pecado. Todos nós temos erro e todos nós temos motivo, muitas vezes, de nos envergonhar do nosso passado. Mas quando nós chegamos na presença de Jesus, o nosso passado é apagado. Jesus não está nem aí para o que tu fez no passado, se você se arrepender e pedir perdão. Ele muda a tua vida daqui para frente, você nasce de novo. Então começa uma nova história. E Jesus te dá valor pelo que tu é. O que é que tu é? Uma alma preciosa, pela qual o Senhor Jesus derramou o seu sangue na cruz, para te salvar, para me salvar. Não importa se nós temos dinheiro no banco, se nós somos branco, preto, amarelo, vermelho, para Jesus isso não quer dizer nada. Não importa se você não tem nada de dinheiro. Algumas pessoas às vezes pensam assim, eu não vou na igreja porque eu não tenho uma roupa bonita, porque eu não tenho um bom calçado. Mas e desde quando que Jesus está se importando com isso? E se tiver alguém aqui dentro que se importe com isso, vai prestar contas a Deus. Porque Deus não nos ensina a ser assim. O que importa é o que está aqui. E é o nosso espírito, a nossa alma. Jesus morreu pela nossa alma, não para nos fazer andar com um sapatinho de luxo. Jesus morreu por nós, é claro que se você tem condições, não é pecado errar. Use, foi Deus que te deu. Mas para chegar diante de Deus, eu estou dizendo, isso não importa. Amém, meus irmãos? Você pode chegar descalço, você pode chegar com a tua roupa rasgada, suja, diante do Senhor, isso não importa. Porque o que importa é o coração. Então aqui os irmãos de Jefté desprezaram ele. Mas o que aconteceu depois? Deus usou quem? Justamente Jefté, que eles tinham desprezado, para fazer os inimigos, né, serem derrotados. Então não importa o que você está passando, o Senhor quer te dar vitória. Pastor, eu estou cansada, eu tenho muito problema, eu estou cansado de lutar. Jesus te fortalece. Enquanto nós estivermos aqui nessa vida, o Senhor nos fortalece e nos protege. E depois, quando nós sairmos daqui, nós temos a certeza de vida eterna. Essa é a maior alegria, porque Jesus quer nos dar vida eterna, né? Ele não morreu para nos deixar ricos. Ele não morreu para nos dar saúde. É claro que isso Ele faz, Ele nos dá saúde, Ele nos cura, porque Ele é bom.
Mas ele morreu pela nossa alma. Porque a alma sem Jesus sempre tem um vazio. O que é esse vazio? É a falta de Deus. A pessoa pode muitas vezes procurar preencher esse vazio com as coisas da vida. Tem pessoa que trabalha para procurar preencher o vazio. E quando chega de noite, coloca a cabeça no travesseiro, não consegue dormir. Às vezes está até cansada do tanto que trabalhou, mas não consegue dormir. Por quê? Porque o vazio continua lá. Então o que é que está faltando? Jesus. Jesus. Outras pessoas buscam nos vícios. Muitas buscam no sexo. Outras buscam, em fama, em glória humana. Quantas pessoas milionárias a gente vê se suicidando? Por quê? Porque o dinheiro não preenche o coração de ser humano algum. O dinheiro é importante? Claro, a gente precisa se manter, precisa comer, precisa se vestir. Mas para salvar a alma, não vale de nada. De nada. O dinheiro não pode te dar saúde, o dinheiro não pode te dar 1 minuto de vida a mais. E ele não pode salvar a tua alma, por mais dinheiro que a pessoa tenha. Porque se fosse assim, os milionários não se suicidavam, não é verdade? Eles têm tanto dinheiro. E quantos casos a gente vê nos noticiários, né? Ah, fulano de tal, cantor tal, artista tal, se suicidou, overdose. Por quê? Porque tinha um vazio no coração. E esse vazio só é preenchido por Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. O tamanho do vazio do coração humano é o tamanho de Deus. Por quê? Porque o coração humano só pode ser preenchido por Deus. Então imagine só, Deus é tão grande. Então imagine o tamanho do vazio que tem no coração daquela pessoa que ainda não se aproximou de Jesus. É muito grande. E é muito difícil de suportar. Viver sem Jesus não dá, meus irmãos. Viver sem a ajuda de Deus não dá. A pessoa não consegue. Mas Deus nos dá valor. E aqui, assim como ele deu valor para Jefté, então agora vamos à parte do texto que nós lemos. Depois que os irmãos, então, foram pedir ajuda de Jefté, e ele concordou. E aí ele orou ao Senhor. Ele disse, como nós lemos ali, Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Então ele foi para a peleja, ele foi para a guerra, com a certeza de quê? De que ele estava sendo útil. De que ele estava sendo necessário para aqueles irmãos que tinham desprezado ele. Então, quem sabe quantas vezes você se sente um zero à esquerda, você diz assim, mas eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não faço nada que preste. E ainda chega um enviado por Satanás, olha bem para você e diz assim, você não vale nada. Já não aconteceu isso com você? Com alguns aqui, eu acredito que aconteceu. Porque sempre, quando a pessoa já está para baixo, o diabo envia alguém para deixar mais lá embaixo ainda. Mas aí, aqui Gileade foi, atendendo então o pedido dos mesmos que o tinham desprezado, e foi lutar contra os inimigos. Quer dizer, ele foi defender aqueles que tinham desprezado ele. E ele foi em nome de Jesus, em nome do Senhor. Porque no Antigo Testamento, eles ainda não conheciam o nome Jesus. Era apenas Senhor, então ele foi em nome do Senhor. Mas é o mesmo Jesus. Aí então, no versículo 30, nós lemos, fez Jefté um voto ao Senhor e disse, se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Então, olha só, Jefté aqui fez um voto, e ele queria vencer, então, aquela guerra, contra os amonitas, e ele fez um voto ao Senhor. Só que Jefté aqui, ele se precipitou um pouco, o que muitas vezes acontece conosco.
Como assim, pastora? Fazer voto a Deus é errado? Não, não é errado. Mas você tem que estar consciente daquilo que você promete para Deus. Você tem que estar consciente daquilo que você está falando. Porque depois que você falar, você não pode voltar atrás. Olha só, Jefté, ele nem imaginou, com certeza, ele nem sonhou, que quando ele voltasse da guerra, porque daí ele venceu os amonitas. E nós lemos aqui antes, então, quando ele voltou para casa, quem que saiu ao encontro dele? A única filha. E ele tinha feito o voto a Deus, que se Deus desse a vitória para ele naquela guerra, se ele vencesse os amonitas, então, a primeira pessoa ou o primeiro animal que saísse ao seu encontro, que provavelmente ele deve de ter pensado que seria um animal, mas não foi. Foi a própria filha. Ela que saiu ao encontro dele. E aí, como nós lemos no versículo 35, ele disse assim, ó, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade. Porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Olha só a importância disso aqui que Jefté fez. Ele sabia que fazendo um voto tem que cumprir, não dá de voltar atrás. Mas ele com certeza nunca imaginou que seria a própria filha, que viria ao encontro dele, que seria o primeiro que ele enxergaria quando ele voltasse da guerra, quando ele chegasse em casa. E foi a filha dele então. E aí então alguns dizem assim, então Jefté matou a sua própria filha e ofereceu em sacrifício, porque o voto dele dizia o seguinte, né? Olha só no versículo 31. Aquele que me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Holocausto é no sacrifício, uma oferta queimada. Então, matava um animal, né, porque Jesus ainda não tinha vindo nessa época, então Jesus ainda não tinha morrido na cruz por nós. Então, os sacrifícios, as ofertas eram feitas através de animais, através de ovelhas, cordeiros, né, que eram sacrificados, boi, eram sacrificados ao Senhor. E o Senhor recebia aquela oferta como cheiro suave. E aí então alguns dizem assim, então Jefté matou a sua filha e ofereceu em holocausto ao Senhor? Muitos pensam assim. Mas Deus, irmãos, Ele é totalmente contra sacrifício humano. Deus é tão misericordioso que, veja só, o voto de Jefté aqui, se tivesse saído ao encontro dele um animal, ele sacrificaria aquele animal, ele mataria aquele animal. Mas como foi a filha, e Deus é contra qualquer tipo de sacrifício humano, tá? Quero deixar bem claro isso aqui. Deus nunca foi a favor de sacrifício humano, de matar um ser humano e oferecer para ele, não. Tanto que ele proibiu a nação de Israel, quando eles saíram do Egito, ele proibiu eles de fazerem as mesmas coisas que os outros povos faziam, porque os outros sim sacrificavam os filhos aos deuses, né, que nós sabemos que eram demônios, mas eles sacrificavam as crianças, eles matavam as crianças e ofereciam a um deus chamado Moloque. Eu já preguei aqui uma vez sobre esse sacrifício que eles faziam a Moloque, mas Deus avisou para eles, vocês não vão fazer isso, porque eu sou contra. Então aqui nós temos base para dizer, Jefté não matou a sua filha para sacrificá-la ao Senhor. Mas então como que ele fez? Porque ele tinha feito o voto. E aí ela mesmo disse, Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze pois de mim segundo o teu voto. Pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Então a moça aqui, né, a jovem menina, não sei, a Bíblia não informa a idade, mas provavelmente era uma mocinha. Então ela aceitou, ela se submeteu
a realizar aquilo que o pai dela tinha votado, tinha prometido para Deus. Mas aí, quando nós continuamos lendo, ela pediu para o pai, né, ela pediu para o Jefté: deixa eu ficar por 2 meses chorando com as minhas amigas nos montes, antes de você cumprir o teu sacrifício. E aí então Jefté permitiu. E quando passou então esses 2 meses que ela ficou com as suas amigas, com as suas companheiras, chorando pelos montes, ela voltou e Jefté então cumpriu o voto. Mas como foi esse voto? Esse voto então não foi que Jefté sacrificou a filha, matou e ofereceu ao Senhor, não foi isso. Mas foi o voto de que ele consagrou a filha, então a filha agora era separada para o Senhor. Aqui tem uma coisa muito importante que eu sempre corrijo assim quando eu vejo que tem alguém falando. Eu digo, não é assim, cuidado. Tem diferença de consagrar e de testemunhar, de oferecer uma oferta. Por exemplo, apresentar. Quando nós apresentamos as crianças aqui no altar, estão sendo apresentadas ao Senhor porque não podem ainda ser batizadas. Mas quando uma pessoa faz uma consagração, aquela pessoa que foi consagrada, aquela criança que foi consagrada, ela pertence só a Deus. Então tem diferença de apresentar uma criança e de consagrar. Então aqui, a filha de Jefté, para cumprir o voto, ela foi consagrada ao Senhor. O que é isso? Daquele momento para frente, ela viveria unicamente para servir a Deus. Ela nunca iria se casar, como nós lemos ali, ela não iria conhecer varão, quer dizer, ela não ia ter marido, ela não iria ter esposo, ela não iria constituir família. Por quê? Porque ela foi oferecida a Deus. Ficou entendido isso, irmãos? Então essa é a diferença de consagrar e de testemunhar, oferecer, apresentar, né? Qualquer coisa que você queira, por exemplo, você quer abençoar alguma coisa lá na tua casa que você comprou, de repente você diz assim, Senhor, sei lá, você comprou, vamos dar um exemplo no carro, né? As pessoas sempre pedem oração pelo carro. Quando os irmãos compram um carro novo, vêm pedir oração, pedindo proteção. E está certo isso, a gente unge o carro, né? E abençoa. Mas se a pessoa diz assim, eu quero consagrar meu carro, ela não vai poder usar aquele carro. Ela vai deixar aquele carro só para o serviço do Senhor. Como assim? Sei lá, para ser usado na obra de Deus. Daí não é teu, daí você consagrou ao Senhor. Então, quando você for fazer alguma coisa assim, quando você for fazer algum voto, quando você for pedir a bênção de Deus em alguma coisa, cuidado com as tuas palavras. Porque aqui Jefté, ele fez um voto precipitado. Ele não pensou que seria a filha dele. E por causa disso, Jefté não teve descendentes. A única descendente dele era a filha. A filha não se casando, ele não teve netos, então a geração dele acabou ali. Por quê? Porque ele não pensou que poderia ser a filha dele a sair de casa quando ele chegasse da guerra. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então é importante a gente ter esse cuidado, irmãos, quando nós formos prometer alguma coisa para o Senhor, ou quando nós formos pedir a oração de Deus para alguma coisa. Se eu consagrar essa garrafa d'água aqui para o Senhor, eu não posso mais tomar. É do Senhor. O Senhor vai fazer o que quiser com essa água. É dele. Não é mais minha, eu não posso mais tomar. Estão entendendo? Amém? Então, cuidado quando você proferir palavras diante do Senhor. Porque depois que a gente promete, a gente tem que cumprir. Então, é claro que nós não estamos aqui falando para você, porque você tem que oferecer teu filho. Nunca, irmãos, nunca faça uma coisa dessa. Em sacrifício. É contra a vontade de Deus, é antibíblico. O que eu estou tentando te dizer aqui é, cuidado quando você fizer algum voto a Deus. Porque se você fizer e não cumprir, é pior
do que você não ter feito. Quer ver? Vamos ler, abra a tua Bíblia aí, em Eclesiastes capítulo 5. Diz o seguinte: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. O que significa isso? Não significa que você não deve orar e falar com Deus. Não, mas que você deve tomar cuidado naquilo que você fala. Porque se você prometer alguma coisa, daí você tem que cumprir. Quantas pessoas hoje, às vezes, fazem oração? Por exemplo, o pastor sempre faz isso, né? Ah, qual irmão que vai poder fazer um jejum tal dia? Aí muita gente levanta a mão. Você não está prometendo para o pastor, você está prometendo para Deus. E aí chega no dia, você esquece do jejum. Ou você diz, não, Senhor, eu não vou fazer, porque eu me precipitei em levantar a mão. Entende, irmãos? Então, tudo que você fizer, tudo que eu fizer, nós temos que fazer sabendo, conscientes de que nós não vamos voltar atrás. Então, aqui, Jefté não pôde voltar atrás. Ele consagrou a filha dele ao Senhor, porque ele tinha dito, aquele que sair ao meu encontro vai ser teu. Então, ele teve que entregar a filha dele para Deus. Ou seja, ela não constituiu família. Mas não significa que Jefté matou. Você pode até ter ouvido alguns pregadores falando erroneamente de que Jefté matou a filha e ofereceu em sacrifício. Não, Deus nem aceitaria, porque Deus é contra. Deus não gosta disso, Deus não pede isso. Por quê? Porque Jesus morreu no nosso lugar. Então o sacrifício perfeito foi o sacrifício de Jesus. Nós não precisamos fazer isso. E nunca pense uma bobagem dessa, tá, irmãos? Os satanistas fazem isso em trabalhos, né, em sacrifícios de pessoas, de crianças. Eles fazem isso em rituais satânicos. Eles fazem. Mas quem serve a Deus não faz esse tipo de coisa, porque isso não é de Deus, é do diabo. Amém, meus irmãos? Então ficou entendido isso? Deus não é a favor. Mas a palavra que nós falarmos para o Senhor, essa nós temos que cumprir. Então nunca se precipite em fazer algum voto, como nós lemos ali em Eclesiastes 5. É voto de tolo. Ah, eu vou fazer isso, Senhor. Daí chega no dia, você diz, não, mas não era bem isso que eu queria dizer. Senhor, eu não vou fazer porque eu me arrependi de ter prometido. Aí a Bíblia diz que é melhor não ter feito do que ter feito e não cumprir. E às vezes, meus irmãos, as pessoas passam por coisas na vida por causa de alguma coisa assim que fizeram. De repente, prometeram, sei lá, alguma coisa para Deus e chegou na hora e não cumpriram. E aí, estão em falta com Deus. E por estarem em falta com Deus, não é sinal de que Deus vai castigar, não. Mas por estarem em falta com Deus, por estarem em pecado, porque daí é pecado, prometer e não cumprir, aí as coisas ruins acontecem, porque você deu lado para o inimigo agir na tua vida. Não que Deus manda o castigo para você. Ah, prometeu e não cumpriu, vou te mandar um raio na cabeça. Não é isso. Mas é que daí a pessoa deu lado para o inimigo. Prometeu, não cumpriu, deu legalidade para o inimigo. O inimigo sabe que você tinha prometido aquilo, e daí você não cumpriu. Então ele vai chegar diante de Deus e vai dizer, está vendo aquele lá? Prometeu e não cumpriu, então ele está em pecado, eu posso agir na vida dele. É assim que funciona no mundo espiritual. Mas o Senhor sempre quer que nós estejamos diante dele, em santidade, em oração, para que ele possa nos livrar dos inimigos. Então aqui, ó, Jefté fez um voto e Deus fez a parte dele. Jefté disse, Senhor, se o Senhor me der vitória nessa guerra, o primeiro que sair da porta da minha casa, eu vou
consagrar a ti. Mas ele foi muito precipitado, porque ele não imaginou que seria a filha dele. Porque naquele tempo as casas, irmãos, eram assim, as pessoas eram casas, vamos dizer, de andar, né? E embaixo ficavam os animais. E em cima as pessoas moravam. Então, provavelmente, quando ele pensou o que primeiro sair, ele deve ter achado que seria um animal que sairia dali, porque era na parte baixa da casa. Mas não, quem é que saiu? A moça, a menina. E aí ele teve que cumprir, porque ele tinha prometido, Deus deu vitória para ele na guerra. Então ele não podia voltar atrás. E aí eu digo assim, quantas são as vezes, meu irmão, que você já prometeu alguma coisa para o Senhor, e que depois você disse assim, mas não era bem isso que eu queria dizer. Seria daí no caso a palavra inadvertência. O que é isso? É falta de atenção, falta de cuidado. É uma distração, um descuido. Não seja descuidado. Aquilo que você prometer ao Senhor, cumpra. Porque Ele tem prazer em te abençoar. Agora, quanto a voto, não significa que você só vai receber alguma coisa de Deus se você fizer um voto. Aí eu tenho que fazer uma promessa. Não. Isso é quando Deus toca no coração da pessoa, que a pessoa deseja fazer. Aqui já até sentiu de fazer. Ele fez. Mas não significa que para Deus nos ouvir e para Deus nos abençoar, nós tenhamos que fazer votos, nós tenhamos que fazer promessas. Não, isso é coisa de idólatra. Fazem promessas. Né? Então não precisa você prometer alguma coisa para Deus, porque com Deus não se negocia. Deus não negocia com ninguém. Ele gosta que quando nós nos achegamos diante dele, a gente chegue com humildade e diga, Senhor, estou precisando disso, daquilo. E eu sei que o Senhor pode me abençoar. E pedir em nome de Jesus aquela benção. Se você sentir de fazer algum voto, aí você faz. Que nem tem pessoas e que eu não concordo com isso, mas tento ensinar para as pessoas aí. Por exemplo, justamente assim quando estão no início, né, estão conhecendo a Jesus, vieram na igreja pela primeira, pela segunda vez. Porque se Deus me der tal bênção que eu estou querendo. Por exemplo, muitas pessoas estão com causas na justiça. E daí dizem, se Deus me der vitória nessa situação, eu vou dar R$1.000 de oferta. Não faça isso. Deus não negocia com ninguém. Chegue humildemente na presença dele e peça, Senhor, o Senhor pode me dar vitória? Me dá a minha vitória? Porque Deus não cobra a bênção. A bênção do Senhor, Ele já deu para nós na cruz, quando Jesus morreu. Então Deus não cobra o que Ele faz por nós. Mas nós temos que tomar cuidado o que nós falamos para Deus. Olha, Eclesiastes 5, vou ler de novo. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. E isso não é só na casa de Deus. Lá na tua casa você também pode fazer um voto precipitado. De repente você faz uma promessa e depois você diz, eu me arrependi, Senhor. E daí? Então assim, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Então é isso. Porque se Deus me der tal coisa, eu vou dar tanto em dinheiro para a igreja. Mas não faça isso, meu irmão. E tem igreja que prega isso. E tem pastores, falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, que ensinam o povo assim. Não, porque se você quer tal bênção de Deus, você tem que dar tanto. Desde quando Deus não vende bênção? Então é errado. Então não faça isso. Você quer uma bênção? Peça para o Pai em nome de Jesus que Ele te dá sem você dar 10 centavos para Ele. Amém? Amém, meus irmãos? Então olha só, ainda te diz mais aqui. Não te precipites com a tua boca, Jefté se precipitou. Nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. O que quer dizer isso? Nós não somos nada. Deus é o Todo-Poderoso, Deus está no céu. Nós estamos aqui. O que nós podemos fazer? Nada. Sem Deus nós não podemos fazer nada.
Então, como eu falei antes, Jefté foi humilhado, foi rejeitado, você já foi humilhado, você já foi rejeitado, você está passando por dificuldade, busque o Senhor com sinceridade de coração que Ele vai te ouvir. Você não precisa prometer nada. Você não precisa prometer nada para Deus. Ele tem prazer em te responder quando você ora em nome de Jesus. Não é, Senhor, eu vou te dar 5.000 reais se o Senhor me der essa bênção. Não. Ele responde quando nós dizemos assim, Pai, em nome de Jesus, me socorra, me ajude, me dá a tua bênção, eu estou precisando. Estou doente, quero a cura, o Senhor quer me curar? Porque nem sempre o Senhor quer curar. Porque às vezes Ele usa uma cura para fazer a gente ficar humilde diante dEle. Ele usa uma doença, para fazer a gente ficar humilde diante dEle. Mas Ele quer que a gente peça. No nome de Jesus, não prometendo algo em troca. Então diz ali, porque Deus está nos céus e tu na terra. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos e do muito falar palavras nécias. Olha só, então quando a gente fala demais, a gente acaba falando bobagem. Né? Tem pessoa que fala. E fala bobagem. No final foi ver, falou bobagem. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Eclesiastes 5:4. Olha o detalhe. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem diga diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. O que quer dizer isso aqui? Por exemplo, você fez uma promessa para Deus, Senhor, tal dia eu vou fazer alguma coisa, vou fazer um jejum, sei lá, de repente você sentiu de fazer e fez. E daí chegou no dia, você não cumpriu. Aí você vem e fala para o pastor, olha pastor, eu falei isso, mas foi precipitado. Daí aqui está dizendo, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. O que é inadvertência? Eu já falei. Falta de atenção, de cuidado, distração, descuido. Então você vai chegar e vai dizer, olha Senhor, me perdoe. E daí você vai contar, né, para o pastor, para o líder, eu fiz, mas eu não pensei. Né? De repente, alguém que fez esse voto de eu vou dar 5.000 reais se Deus me abençoar. Deus abençoou e ele não deu. Ele não está em falta com a igreja, ele não está em falta com o pastor, ele vai estar em falta com Deus. Porque ele não devia de ter feito aquele voto, mas se fez, agora tem que cumprir. Ficou entendido isso, meus amados? Amém? Então é isso. E aí ainda continua falando assim, não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Então, quando nós nos chegarmos diante do Senhor, cada oração que a gente fizer, não prometa coisa que depois você não vai poder cumprir. Não fale coisas que depois você se arrependa. Ficou entendido isso, meus irmãos? Aquilo que você falou, cumpra. Pastora, mas está sendo muito difícil para mim. Mas por que você prometeu? Um detalhe aqui que nós podemos observar no lado espiritual. As pessoas vêm para Jesus e dizem, porque eu vou ser fiel ao Senhor para todos sempre. Aí, de repente, se sumiu da igreja. Foi fiel a todo sempre. Não significa que a igreja salva, a igreja não salva. Mas estar na igreja é um sinal de que você serve a Deus. E daí? Prometeu o que cumpriu para Deus? Não. Daí começa a acontecer as coisas erradas na vida, começa a acontecer, e a pessoa ainda diz assim, porque Deus é mau, Deus parece que nem sabe que eu existo, estou mergulhado em problema e Deus não me ajuda.
Mas pare um pouquinho e veja se você já não fez alguma promessa para Deus e que você não cumpriu. A palavra de Deus não tem erro. E Ele diz, melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então, toda vez que você for prometer alguma coisa para o Senhor, pense 1, 2, 3, 4, 10 vezes. Mas não prometa uma coisa que depois você vai voltar atrás. Porque Deus faz a parte dele. Se você prometeu, Deus vai te dar aquilo que você pediu. Mas depois você vai ter que fazer a tua parte também. Ah, pastor, isso é uma ameaça? Não, não é ameaça. É uma maneira de você não dar lado para o inimigo. Porque daí você prometeu e não cumpriu. O inimigo tem legalidade na tua vida. Ele vai fazer você passar alguma dificuldade. Por quê? Porque tudo que o diabo quer é nos destruir. Jesus, tudo que ele quer é nos proteger. Amém? Só que nós temos que fazer a nossa parte. Então, se você veio para Jesus, cumpra. Se você falou alguma coisa, cumpra. Então, o que é que aconteceu com Jefté? Para encerrar a história. No versículo 38, então, diz assim, né? Consentiu ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Quer dizer, ela chorou com as suas amigas que ela nunca iria poder ser uma esposa, que ela nunca poderia ter um filho. Ela foi consagrada ao Senhor, então homem nenhum podia tocá-la. Então ela nunca iria se casar, ela não iria conhecer varão. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto que por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Então esse versículo aqui já derruba a ideia daquelas pessoas que dizem que Jefté matou a filha. Tá, irmãos? Não aconteceu isso. Porque Deus é contra, Deus não aceita esse tipo de oferta, esse tipo de sacrifício. Deus é contra sacrifício humano. Então aqui, assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel. Então lá em Israel as moças têm esse costume de saírem por 4 dias, de ano em ano, e cantarem em memória da filha de Jefté, o gileadita. Então elas saem pelos campos, né, chorando a história da filha de Jefté, que nunca pôde constituir família. Por quê? Pelo voto precipitado do pai dela. Então aqui a filha sofreu aquilo que o pai prometeu sem pensar. Então por isso, pense antes de falar para Deus alguma coisa. E por isso então, a descendência de Jefté terminou ali. E eles não tiveram então mais descendentes, né? A filha não deu netos para ele, porque ela nunca pôde se casar. Ficou entendido isso, meus amados? Ficou? Então assim, então, pastor, eu vou ter muito cuidado quando eu for falar com Deus. Não tenha medo de falar com Deus. É só você não prometer uma coisa que depois você não vai poder cumprir. Senhor, te seguirei por toda a minha vida. Senhor, porque uma coisa que eu vejo muito, irmãos, é assim, já falaram para mim, não, porque se eu conseguir tal emprego, pastora, eu não vou perder culto. Peraí, você não está prometendo para mim. Você está prometendo para Deus, não é para mim, porque é Deus que pode te dar o emprego. E eu já vi várias que fizeram essa mesma palavra, que depois aparece na igreja uma vez por mês. Cumpriu? Não. Então assim, tenha liberdade para falar com Deus, Deus quer que você fale com Ele. Só não prometa. Seja sincero, Senhor, eu não sou nada sem o Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu quero a tua ajuda. E Deus vai te ajudar. Em nome de Jesus, você fazendo a oração, Deus vai te ajudar. Ele deu valor para Jefté, os irmãos dele desprezaram ele porque ele era filho de uma prostituta, mas o que tem a ver para Deus? Não tem nada a ver isso. Deus vê valor em nós. Então você tem valor. O que você está precisando hoje? O que você quer? Eu digo sempre, a coisa mais importante é você entregar a tua alma para Jesus para você ser salvo.
Foi para isso que Jesus veio, Ele quer salvar a tua alma. Como é que eu faço isso, pastora? Aceita Jesus no teu coração. De todo o teu coração e começa a viver para Ele, abandona as coisas do mundo. Abandona as coisas que te fazem sofrer. E viva para Ele. Mas Ele quer te ajudar no dia a dia. Está com problema no trabalho? Ele estende as mãos e te ajuda. Está com problema de saúde? Ele te cura. Ele não veio para isso, mas Ele faz isso. Basta você conversar com Deus. Seja qual for o teu problema, qual for a tua dificuldade, chegue diante de Deus com o coração humilde e não prometa coisa que você não vai cumprir, porque isso pode te trazer dificuldade mais tarde. Amém, meus irmãos?